vocês estão conseguindo ver, tá bem? A imagem? Tá? Então, a resolução dos exercícios da última aula, né? Então, a gente tinha, assim, o gráfico que pedia para encontrar o quê? Determine o domínio, a imagem e o gráfico da função y igual a 3x menos 4. Até já vou avisando, tá, pessoal? Aqui, como esse quadro não é aquele assim, muito, né, fácil de desenhar, que é bem diferente do quadro, né, de quadro branco lá, quadro de giz, tá? Eu vou tentar fazer mais ou menos o gráfico que vocês viram que eu postei ali já no grupo do WhatsApp, para que vocês, se não conseguir enxergar, consigam ver a resolução. Então já tá lá, eu coloquei no WhatsApp, mas aí depois quando terminar eu já vou escanear e já mando lá no portal e no Moodle, tá? Então não se preocupe em corrigir. Então, o que é aqui? É uma função de primeiro grau, né? Então nós temos que fazer aqui a tabela, tá? Então eu vou, como eu fiz na última aula. Depois eu vou ensinar uma técnica que vai ficar bem melhor pra gente resolver. Então aqui eu vou resolver, ó, faço a tabela, né? X, coloco a função 3x menos 4, que é a y, né? Ok, né? Pra não confundir. Então, aí x, vou colocar aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar y, que é igual a 3x menos 4. Eu tenho que encontrar os pontos para que a gente possa colocar, olha aí, ó, tá retinho, né? No plano cartesiano. Então, como eu sei que vai ter valores negativos, eu vou colocar mais ou menos assim, tá? Então, y, x e aqui a origem. Bom, que valores eu coloco aqui? Então, como eu falei para vocês, os valores que vocês colocam aqui são valores reais e vocês que escolhem, tá? Então, me perguntaram, quantos valores eu coloco? Eu posso colocar de 4 valores, 5, né? Eu falo, coloca 2 negativos, 2 positivos, tá? Incluindo, então, o 0, certo? Porque aí, com 0, vocês conseguem achar, vamos supor, onde vai cortar no eixo X. E aqui, eu vou colocar aqui valores. Vou colocar o menos 1, vou colocar o menos 1, tá? E como eu sei o valor que vai dar certinho, vou colocar menos 1/3, é uma fração, só que aí vai dar um valor mais exato. Vou colocar o 0, o x valendo 0. Vou colocar 1/3, tá? Um positivo, negativo e o 2. Esse 1/3, tá? Ele é aproximadamente 0,33. Então, lá na reta, aqui, ó, no x, então temos que colocar os valores mais ou menos próximos, né? E eu, como disse pra vocês, vai ficar não tão exato como deveria ser. Que aí vocês fazem com régua. Aqui eu vou fazer meio, tá? Olhando os valores assim num parâmetro, né? Que dê tudo certinho. Bom, então, os valores de x, tá? É menos 1, então eu vou colocar aqui, eu coloquei menos 1 para x. Como eu coloquei menos 1/3, o menos 1/3 é 0,333, é um pouquinho menor que 0,5. Menos 1/3 tá aqui. Coloquei 1/3, tá? Também ali, ó. E aqui, então, tá o nosso 1, que eu não coloquei ali. E depois 1, e aqui o 2. Então, esses são os valores reais que eu coloquei para o eixo X. Para o eixo Y, então, vai depender do que eu vou substituir aqui. Então, vamos lá. 3 vezes menos 1 menos 4, resolvendo essa conta. Menos 1 vai ficar menos 3 com menos 4, fica menos 7. Quando é menos 1/3, 3 vezes menos 1/3 menos 4. Usando as propriedades, né, eu vou cancelar aqui, vai ficar menos 1 com menos 4, vai dar menos 5. Quando é 0, fica 3 vezes 0 menos 4, então multiplicando vai dar o resultado, aqui vai ficar 0, vai ficar menos 4. Quando é 1/3, 3 vezes 1/3 menos 4, ó, cortou, vai ficar 1 menos 4, então 1 menos 4 vai dar o quê? Menos 3. Quando é 2, 3 vezes 2, tá? Menos 4, vai ficar 6 aqui, né? Menos 4 fica 2.
Então, esses valores aqui, se vocês recordarem, são os valores da imagem, né? Onde vai substituir no eixo X, tá? X e aqui vai ser o Y. São os valores reais. Então, eu vou colocar esses valores aqui na reta. Então, eu coloco ali, marco, né? Porque a gente vai precisar de quem? Do menos 7. Tá vendo que são a maioria valores negativos. Então, a gente coloca aqui, ó, 1. O 2, o 1 nem vai precisar. Para não ficar muito congestionado o gráfico, coloca só o ponto que tá aqui, tá? 2, aí eu coloco os valores que estão ali, ó. Menos 1, vou colocar assim, ó, menos 1. Depois, menos vai precisar, menos 2 não vai precisar do menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, tá? Então, são os valores. Então, aqui tá o menos 7, aqui vai ficar o menos 5, são os valores que eu preciso. Aí, eu vou precisar do nosso menos 4, vou colocar o menos 4 aqui, tá? Não importa ali a ordem, aí menos 4, vai precisar também do menos 3, e depois do menos, e o do 2 já tá ali. Então, agora vamos juntar os pares ordenados, né, ó. X menos 1, Y menos 7, X menos 1 terço com menos 5, X0 com menos 4, X1, tá? X0 com menos 4, quando é X valendo 1, vai ser 1 terço, né? Quando é 1 terço, vai ser menos 3, e aí o último, quando o X é 2, vai ser 2. Então, são os valores que eu vou formar o gráfico. Então, vamos construir, ó. Menos 1 com menos 7, vai lá embaixo. Menos 1, tá, gente? Vou fazer aqui o possível que seja um gráfico reto, tá? Meu quadro aqui não é dos melhores. Quando é menos 1 terço, é menos 5. Menos 1 terço, que é bem pequenininho aqui, com menos 5, tá aqui. Quando é 0, é menos 4. Quando x é 0, vai ficar no menos 4. Menos 4 vai no ponto, né? Sempre quando o 0 com o número, vai no número. Quando é 1 terço, é menos 3. 1 terço aqui, aqui, menos 3. Aqui. E quando é 2, é 2. Então, aí o 2 subiu, né? Quando vocês estão vendo que a partir do 2, fica no eixo positivo. Aí, né, aqui no quadro, vamos traçar o gráfico. Então, tem que ser uma reta, porque é uma função de primeiro grau, é sempre uma reta. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta, tá? Então, aqui faz um ajuste, né? Bonitinho assim. Então, isso aqui é o y igual a 3x menos 4. É o ponto, tá? Que eu, na verdade, os pontos, né? Eu construí o gráfico, tá? Então, aqui é o gráfico da função. Só que aí, como eu disse pra vocês, eu vou dar uma dica que é assim, ó, bem direta. Quando for função de primeiro grau, vocês podem encontrar o gráfico, como eu fiz aqui, apenas por 2 pontos, tá? Como eu faço isso? Quem são esses 2 pontos? Eu vou ver quem é o ponto que vai cortar no eixo OX. OX é esse aqui. E qual é o outro ponto que vai cortar no OY? Ou seja, com 2 pontos, eu consigo construir uma reta. Então, por exemplo, quem é o que corta o OX? Aí vocês se lembram, lá que viram, como eu encontro a raiz de uma função. A raiz de uma função é aquele ponto onde eu encontro quem é o x, né? A raiz é o x, tá? Então, raiz de uma função é o x da função. Então, como que eu encontro ele? Eu pego, faço o quê? O 3x menos 4 eu igualo a 0. Então, fazendo igual a 0, isso aqui para encontrar uma raiz de uma função. Daqui é fundamentos matemáticos. Então, ó, 3x menos 4 igual a 0. Eu encontrando aqui, ó, 3x igual a 4, eu tiro que x é 4 terços. Isso aqui, dividindo, vai dar 1,33, né? Uma dízima, tá? Então, toda vez que eu encontro a raiz, o que significa? Raiz é o ponto onde vai o gráfico cortar no eixo OX.
Então, 1,333 é aqui, ó. Aqui está o 4/3. Aqui é o 4/3, ó. Aqui seria um 1, porque o 4/3 é um 3, né? Aqui é 1,52. Então, aqui, ó, é o ponto onde a função, né? O gráfico corta o eixo OX. Então, eu preciso saber quem é a raiz. Então, sempre quando eu encontro a raiz, eu faço igual a zero, é aonde vai cortar no eixo OX. Eu tenho essa certeza. E qual é aonde vai cortar no eixo OY? É sempre o B. Quem é o B? O B é o coeficiente linear. Que significa isso? Quando eu tinha lá AX mais B, uma função de primeiro grau. Então, aqui é o coeficiente, tá, linear. É sempre o B. É sempre o número que está sem o X. Então, numa função de primeiro grau, o número que está sem o X é chamado de coeficiente linear. É aonde no gráfico vai cortar o eixo OY. Então, eu tenho que o coeficiente linear para esta função, ele é justamente quem? O menos 4. Então, vocês já sabem que vai cortar no OY no menos 4 e vai cortar, então, onde está o menos 4? Está aqui. Ou seja, eu posso, em vez de ter feito toda essa tabela, isso que é importante vocês, né, entenderem. Em vez de eu ter feito toda essa tabela, eu posso construir um gráfico de uma função de primeiro grau através de 2 pontos. É onde vai cortar no OX, que eu faço a função igual a zero e encontro o X, eu marco ele. E aonde vai cortar no OY, que é o B, que é o nosso coeficiente linear, tá? É aquele Y igual a X mais B, é aquele que não tem X. Aí eu venho, coloco aqui e traço a reta. Ela vai ficar a mesma coisa, tá? Então, é uma maneira de encontrar sem fazer a tabela. E a outra coisa, terminando o exercício, domínio de uma função, como eu falei na última aula, são os valores reais para x. Aqui eu coloquei negativo, fração, coloquei o zero. Qualquer x que eu colocar aqui vai existir a função. Qualquer x. Então, o domínio para este gráfico são os reais, é o R. Só coloco isso aqui. E a imagem, lembra o que é a imagem da última aula? A imagem é o resultado, é o que você encontrou. O que você encontrou aqui? Encontrou valores negativos, positivos, e dependendo dos valores de x, vai ter qualquer valor real. Então, a imagem também é os reais. E numa reta, tá? Numa função de primeiro grau, sempre, tá? O domínio e a imagem vai ser sempre os reais. Concluindo, numa função de primeiro grau, que é uma reta, não existe restrição, porque qualquer valor real para x, eu consigo encontrar um valor real para a imagem. Então, domínio e imagem são sempre os reais numa função de primeiro grau. E aí eu pedi, não pedi aqui, mas eu já vou concluir. Essa função, ela é sempre crescente, ó, ela é positiva, então eu posso concluir que essa função é crescente, porque também o A, né, eu vou apagar aqui, ó, o A dessa função, o A é 3, é positivo. Quando uma função tem um coeficiente A, que é o angular positivo, a função é sempre crescente.